Olá, pessoal! Tudo bem com você? Olha, o conteúdo de hoje eu vou explicar para você, eu vou tentar explicar para você várias coisas em um vídeo só. Porque as pessoas, elas ignoram a depressão. Qual o motivo? A Bíblia lhe ensina que tudo tem um motivo e a ciência também. E você tem que entender qual o motivo de uma depressão, caso isso queira se aproximar de você. Porque a depressão, ela não é uma ausência de Deus, e sim um problema espiritual, que você que tem que encontrar um entendimento para encontrar a cura. Entende? Não ignorar os motivos, os problemas da sua vida, e sim buscar a solução do problema. A ciência diz que bem antes da doença existem os sintomas da doença. Então veja que tudo tem o seu porquê. Você pode até pensar assim: por que é que padre tem depressão? Porque é um homem espiritualizado, um homem que vive para Deus. Então, muitas vezes a gente não entende a nossa própria vida e tenta pensar no problema dos outros para que a gente solucione o nosso problema. E não é bem assim. Uma das saídas que você vê que já começa errado. Você sabe por quê? Porque um padre, quando ele adquire uma depressão, ele já tem uma vida fora do que Deus quer. Porque o homem, ele foi feito para a mulher. A Bíblia ensina isso. Então, a vida do padre, ele já quer seguir a Deus. Ele quer seguir a Jesus. Ele quer viver a vida que Jesus viveu na terra. E essa não é a missão de um ser humano na terra, porque busca a Deus fazer isso com ele mesmo. Então veja que aí já é um dos problemas, um dos motivos que os padres, às vezes, ele cai na própria cilada. Porque se ele vive pela Bíblia, se ele vive pela palavra de Deus, por que ele vive da forma que ele quer? Ele não segue as direções da forma que a Bíblia ensina. Esse é um dos motivos. Eles tomam medicamentos e vivem uma rotina da forma que ele acha melhor, não da forma que Deus ensina com a palavra de Deus. Então veja que nós não temos que olhar o nosso problema com o problema dos outros. Porque aí fica difícil de você solucionar o seu problema. Porque cada um tem o seu motivo do seu problema. E a depressão é uma doença bem silenciosa que as pessoas elas costumam fugir da depressão da forma errada. É como se o ser humano ele descobrisse que tem um tumor e dissesse assim: não está me incomodando. Ele não está doendo, não está me causando nada, então deixe lá. E aí o que é que acontece com o tumor? Ele enraiza, ele cresce para poder doer, algo vai acontecendo no silencioso. E dessa mesma forma é uma depressão. Ela vai enraizando. É um dos motivos que as pessoas elas tiram a vida a cada 40 segundos. Porque ela deixa a doença, ela ignora os sintomas. E a ciência lhe ensina que o transtorno de bipolaridade é um dos sintomas mais graves da depressão. Então veja que nada é por acaso.
O ser humano, ele percebe que tem depressão, muitas vezes, mas ele ignora. Tem pessoas que chegam a se cortar, a se mutilar, antes dele mesmo querer tirar a própria vida. Muitas vezes acontece isso com algumas pessoas. E eu vou ensinar para você aqui um dos segredos, caso isso aconteça com alguém que você conheça. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é que aquela dor da alma, o ser humano quer passar para matéria, quer passar para carne. E é por isso que ele se mutila, ele se corta. Veja que é uma dor da alma. E uma das coisas que pode lhe ajudar, ou ajudar alguém que você conheça, é usar o gelo. Você pega uma pedra de gelo e passa no local que você queira cortar. Ou se você conhecer alguém que passa por essa situação. Então, aquela dor do gelo, ela vai camuflar a dor da alma. Entende? E uma das coisas que vai lhe ajudar muito é você ter uma rotina de orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais forte que tem na Bíblia. Aí você vai ver uma melhora diária. Você começar a orar o Salmo 91 todos os dias, para quebrar o mal espiritual que você está precisando quebrar. Então veja que a ciência e a Bíblia, ela anda no mesmo sentido. Nada é por acaso, tudo tem o seu porquê. E as pessoas não podem ignorar a depressão. Porque as pessoas tiram a vida a cada 40 segundos, um ser humano na Terra, ela tira a própria vida. Porque no momento que a pessoa ignora que tem a depressão, o mal, ele arma uma cilada na vida daquela pessoa. E quando ela não tem raiz na palavra de Deus e não tem o costume de buscar a Deus, qualquer vento que der na vida daquela pessoa, ela vai se desesperar. E ela não tem base, ela não tem raiz na vida dela. E é por isso que as coisas só pioram. E você, às vezes, fica sem entender o porquê. Aí você foge, muitas vezes, da depressão da forma errada. Em amigos, em farras. E isso não resolve. Ou medicamentos. A pessoa, ela tem que entender que ali é um refúgio, não é a solução. A solução é você mesmo começar a vigiar, a observar a sua própria vida, buscando a Deus, para Deus revelar nos seus olhos o que está de errado, o que eu posso mudar, as minhas escolhas. Quando você começa a entender que até para isso você precisa buscar a Deus, para ter novas escolhas, para identificar os seus próprios erros, aí é quando Deus começa a lhe moldar. É quando o ser humano ele vira um vaso na mão de Deus, na mão do oleiro. Entende? Então, aos poucos, você vai encontrando o Espírito Santo, quando você já começa a identificar o seu problema. Tem pessoas que têm depressão e ela nem sequer ela admite que tem a depressão. Então, como Deus vai tratar a vida de uma pessoa que ela não reconhece, que ela não busca ajuda, que ela não tem uma rotina de orar? Veja como está tudo errado na vida de um depressivo que vive fugindo do próprio sentimento. E eu falo isso para você porque eu tinha depressão e eu encontrei o Espírito Santo. Então, se eu conseguir, você também consegue.
ou ajudar alguém que tenha depressão. Quando a gente tenta encontrar a solução do problema, é onde fica mais fácil tudo se resolver. Não é você dizer eu tenho, mas eu não sei porquê, eu não sei a causa, Deus sabe de todas as coisas e deixar para lá. É uma busca constante. É como a Bíblia diz, vigie, aprenda que sem Deus nós não conseguimos. Nós erramos diariamente. Por mais que você não entenda ou não saiba onde erra, mas é dessa forma que funciona. Não é religião. Não é sobre religião. Porque muitos crentes, eles tiram a própria vida. E por que os crentes tiram a própria vida? Porque vai para a igreja, aceita Jesus e não buscam um entendimento bíblico. Eles fazem escolhas erradas diariamente. Então veja que ser crente e não buscar o entendimento bíblico, não buscar aquilo que agregue ao seu conhecimento, não funciona. Não é a religião que lhe ajuda. É diretamente Deus que lhe ajuda. E Deus só ajuda uma pessoa que reconhece. A Bíblia diz tudo isso. Tudo vem a partir do reconhecimento e das suas escolhas. Quando você começa a identificar e a entender os seus próprios problemas, os seus próprios defeitos, é quando você está acertando. Tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. E a partir do momento que você começa a entender a Bíblia, você passa a se entender. É automático. Tá certo? Se inscreva no canal, aperte o sininho. Eu ainda estou me acostumando com tudo isso. E até o próximo vídeo.